Nosso lema central na Igreja United é alcançar, construir e empoderar com a mensagem transformadora de Cristo, que nada mais é do que uma variação do ID, pregar e, portanto, a toda criatura em todos os lugares do mundo. Amém, irmão? Que é também base para essa conferência. Nós estamos falando sobre o poder apostólico de Jesus. Amém, irmãos? A pregação da palavra, a grande comissão de Cristo. É claro que dentro dessa grande comissão nós temos dons ministeriais que são dispostos a nós para que nós possamos operar com os poderes do mundo vindouro. Amém, querido? Você está aqui? Glória a Deus. Então nós fomos chamados individualmente para servirmos coletivamente a uma missão muito maior do que nós mesmos. Amém, queridos? A uma missão apostólica. Nós somos uma igreja apostólica que cresce, avança, multiplica. Não se divide, ela multiplica. Amém, irmão? O diabo veio dividir, Jesus veio multiplicar. Amém, irmão? Os fariseus, na época de Jesus, estavam divididos em suas teologias. Nós viemos aqui para obedecer Jesus, que não veio dividir teologia, veio multiplicar conhecimento. O conhecimento de quem era o Pai, através de um filho obediente, que deu acesso a que outros filhos, também obedientes, pudessem viver aquilo que viveríamos na eternidade. Você está pronto? Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém, irmãos? Certa vez o apóstolo Paulo diz: não existe outro evangelho senão o que já está posto. Amém, querido? E esse evangelho, essa boa nova, essa boa notícia é que o Filho que viria veio e morreu, obedecendo até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E não somente morte, mas ao terceiro dia a Bíblia conta que ele renasce, que ele revive. Após ter passado 3 dias no inferno com o meu e com o seu pecado, triunfando na cruz do Calvário, como diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15. Amém, irmãos? Ele triunfou com o sacrifício. Você gosta disso, irmão? Isso te anima? Então, por favor, me ajuda dizendo se isso te anima, sim ou não, com o seu amém, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia. Amém, irmão? Você não está dizendo isso para mim, mas você está dizendo para mim que você crê como eu creio. Se você não crê como eu creio, amém, irmão? Tem um monte de lugar aí maneiro para você curtir a sua vida adoidada. Não importa o que você fez no verão passado, importa o que você está fazendo agora, com a palavra em voz implantada. Amém, querido? Você vai viver junto conosco nesse lugar algo sobrenatural, não porque você está vinculado a um CNPJ, a uma placa, como eu disse. Inclusive, colocamos uma nova placa lá fora, ficou linda. Obrigado, pastor Barreto. Obrigado, Vini. Ficou top, mas a placa não define quem nós somos. O que define quem nós somos é se o Cristo que nós cremos está sendo operado nas nossas atitudes. Amém, irmão? Eu quero ler com você o texto de Mateus, que o pastor Douglas discorreu um pouco nele ontem. Ele estava no meu coração durante toda a semana, e ele, porque pregou antes de mim, roubou a minha semente. Brincadeira. Glória a Deus. Eu tenho uma nobre missão, como eu disse, nessa tarde, irmãos. Eu me sinto um pouco, claro, guardadas as proporções, e eu quero te pedir aqui. Olha, tem uma criança aqui, ó, passando embaixo das cadeiras, que ninguém está vendo. Tira a foto, pessoal, vê, bota no telão, brincadeira. Eu tenho a nobre missão e eu quero te pedir uma licença poética. Por que licença poética? Porque não é literal o que eu vou dizer agora, é apenas figurado. Amém, irmãos? Mas eu me sinto um pouco como João Batista essa manhã, a voz que clama no deserto. E claro também que não é o deserto. Estamos numa metrópole, na maior metrópole do Brasil, onde está concentrado o maior PIB do Brasil. Você faz parte de uma grande economia nesse lugar, e eu fico muito feliz de fazer parte disso, amém? Que não estou sendo chamado para o deserto, mas para uma região frutífera, para um oásis do Brasil. Glória a Deus pelos meus irmãos que são enviados a regiões áridas, né? A tribos. Glória a Deus, eu amo a vida deles, invisto na vida deles, afinal de contas temos muito dinheiro aqui para investir.
Amém, queridos? Que Deus nos continue nos enriquecendo nesse lugar para continuar abençoando quem vai para o campo onde não há esse recurso. Mas, irmãos, não estou no lugar deserto como João Batista, né? A voz que clama no deserto, mas eu estou com a nobre missão também de pregar e de anunciar aqueles que vão vir hoje após a mim, sobre os quais eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Amém? Daqui a pouco receberemos do nosso pastor Lucas Paulo, nossa apóstola Hannah, nosso apóstolo Joshua. Estávamos agora com eles almoçando e, de fato, irmãos, algo extraordinário está sendo construído no coração dos nossos apóstolos, do pastor Lucas, para ser derramado sobre nós. E eu estou aqui apenas para anunciar essas primeiras boas novas, para começar a aquecer você, para começar a movimentar algo aí dentro, porque eu e você receberemos hoje uma boa porção. Diga assim comigo: eu receberei uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Por que transbordante, irmão? Porque você vai transbordar naqueles que caminham com você. Aquilo que eu e você recebemos não é para ser retido em nós, mas é para ser multiplicado para aqueles que andam conosco. E também para aqueles que ainda não andam conosco, mas para os lugares onde nós fomos chamados. Existe apenas uma pequena falha, na verdade não é falha, é um ajuste que eu preciso fazer no que o pastor Patrick disse aqui no momento de louvor. Ele falou que Deus está nos abençoando aqui, Bela Vista e Pinheiros. Mas nós cremos que novas igrejas já estão prontas. Itaquera está vindo aí. Nós já chegamos na Zona Leste pela fé, meu irmão. Nós já chegamos na Zona Oeste pela fé, na Zona Norte pela fé. Nós estamos invadindo, irmãos, com essa palavra poderosa, os 4 cantos dessa cidade. Nós estamos, irmãos, empoderando líderes, pastores nesse lugar, para poder viver o sobrenatural, para pisar nas terras mais distantes, como Itaquera, né? E pregar a palavra da fé naquele lugar, irmãos. Deixa eu fazer uma breve pesquisa aqui. Quem é da Zona Leste aí? Levanta a mão. Aleluia. Calma. Estou fazendo uma pesquisa. Comecei pela Zona Leste. Vou levantar a mão não. Dá um grito, né? Faz uma bagunça. Então, quem é da Zona Leste aí? Dá um glória a Deus aí, bem alto. Ramon, você não, Ramon. Você vai morar aqui no centro, tá bom? Cego faixa. Glória a Deus. Quem é da Zona Sul aí? Levanta a mão. Aleluia. Quem é da Zona Norte aí? Aí o pessoal da Zona Norte ainda vai ficar mais um tempinho com a gente. Foi muito fraquinho. Foi muito fraquinho. Já temos 2, né? Zona Sul, Zona Leste, já dá para montar a igreja. Fala outra zona que eu não falei aí. Zona Oeste. Mais um tempinho com a gente também. Amém? Glória a Deus. Deus está nos enviando para esse lugar. Mateus, irmãos, capítulo 16, como o pastor Douglas leu ontem. Jesus está, após o seu momento de pregação, seu momento de vivência no ministério, ele está reunido nesse momento apenas com os seus mais chegados, apenas com os seus discípulos, sobre os quais ele caminhava mais perto e também discorria coisas mais profundas. Amém, irmão? E ele está dizendo, olha, as pessoas estão dizendo isso e aquilo, quem vocês dizem que eu sou? Eu não vou repetir porque nós já lemos ontem. Mas ele diz algo extraordinário aqui, ó. João Batista, Elias, né? Tu és... Aí Pedro, né, responde, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro fala assim, respondendo Simão Pedro, afirmou, bem-aventurado és, Simão... Pedro tinha dito e Jesus vai responder para ele, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não, diga assim, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus,
O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo nesse momento ainda, porque ele se revelaria. Amém, irmãos? Nós temos muitas coisas contidas nesse texto, algumas até escatológicas acerca daquilo que viria, e algumas que naquele momento eram escatológicas, mas já aconteceram, já se cumpriram. Amém, querido? Você está comigo? Mas a apóstola chegou, gente. Agora minha perna aqui deu uma enfraquecida aqui quando ela entrou na porta. Glória a Deus. Vamos dar um brado de vitória pela vida da nossa apóstola. Vamos lá, gente. Obrigado, gente. Oportunidade, viu? Cadê? Eu não consigo. A pastora Mari sabe, eu não consigo. Amém, irmão? Eu sou carioca, queridos. Eu estou dizendo que eu sou, na verdade, um paulistano que nasci no Rio, ultimamente, né? Porque, de fato, essa cidade é quase que minha terra natal agora. Parece que eu vivi minha vida inteira aqui, mas tem um carioquês aqui dentro que aí faz festa, bagunça, joga serpentina, uma coisa incrível. Eu amo minha cidade. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui no contexto onde Jesus está conversando com os seus discípulos, falando algumas coisas que aconteceriam, dando algumas advertências, e ele fala algo emblemático. Todas as coisas que Jesus falava eram emblemáticas, amém, irmãos? Não estou dizendo que uma era maior do que a outra, mas dentro desse texto há uma semente poderosa, irmãos, falando sobre aquilo que nós viveríamos como igreja, porque nesse momento ainda não tinha sido estipulada, inaugurada a igreja. Ele está dizendo sobre um tempo que estava quase chegando. E amém, irmãos? E diferente de alguns irmãos, nós, na palavra da fé, cremos que ele não está instituindo Pedro como sendo o principal, ou o precursor, ou o líder maior de uma revelação. Ele está falando, através da interpretação dos nomes desse texto, o seguinte, que sobre a revelação dada por Deus a Pedro, uma nova instituição estaria sendo inaugurada, num novo tempo que para nós se chama hoje. Amém, irmãos? Está falando sobre a era da igreja, a dispensação da igreja. Até então, o povo de Deus passou por algumas dispensações, por algumas alianças, mas a Bíblia diz que quando o Filho de Deus viesse e veio, uma nova estação estaria sendo inaugurada nele. Um novo momento, uma nova aliança, que a Bíblia fala que é uma aliança com maiores e superiores promessas. Talvez você ainda esteja apegado a algumas coisas que você leu no Velho Testamento, alguns ritos religiosos do Velho Testamento, e está tudo bem até aqui você ter vivido isso, mas uma nova revelação está chegando para você nessa tarde. A aliança que você faz parte é uma aliança superior, a aliança que os nossos irmãos na fé viveram no passado. Nós não sacrificamos mais, nós não precisamos mais ir a um monte, nós não carregamos mais a arca, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus tabernaculou em nós. Nós agora vivemos carregando a presença aonde nós estivermos indo. Porque a aliança que nós estamos não é uma aliança condicional ao que nós fazemos para sermos ou não sermos alguma coisa. É uma aliança garantida por Jesus a nós na cruz do Calvário. Não há nada que você e eu possamos fazer que muda o coração de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, de Deus, sobre o qual não há sombra de variação ou mudança. Deus não vai mudar, meu irmão. A opinião que ele tinha sobre você no dia que você nasceu é a mesma opinião que ele vai ter no dia que você morrer e for para a glória. Não vai mudar. A única coisa que eu e você precisamos fazer como obra, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta, é viver em novidade de vida de acordo com aquilo que nós acreditamos. Ou seja, de acordo com aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E olha só, nesse texto há uma semente, há um segredo para as pessoas que de fato viveriam de acordo com aquilo que Jesus disse que elas poderiam viver. Amém, irmão? Você está curioso, né? Que eu estou uns 10 minutos nesse lenga-lenga. Mas nesse texto há um segredo
exposto a nós, que é uma promessa que nós poderíamos fazer se nós de fato estivéssemos representando quem nós dizemos que estamos representando. Porque você sabe que não é só ser igreja, eu preciso viver igreja. Não é, eu costumo dizer aqui para os meus irmãos nessa comunidade na fé, e eles já estão cansados de ouvir, mas falar as mesmas coisas é? Viu como eles estão cansados de ouvir? É segurança para nós. Eu costumo dizer, irmãos, que não é ter cheiro de crente, parecer com crente, falar como crente, vir à igreja, botar a Bíblia no braço, debaixo do braço. Não é ter a figura de crente. Eu preciso viver a vida do crente. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo não se parecerá com alguém que tem fé. O justo não terá aroma de quem anda com fé. O justo representará na vida dele a fé que opera dentro dele. Amém, irmãos? Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme, diga assim, firme, fundamento dos fatos. Fato é algo concreto, sim ou não, irmãos? É um firme fundamento de fatos que ainda não se veem. A convicção de fatos que se esperam. Eu preciso viver, irmãos, como se eu estivesse acreditando que aquilo que Deus pode fazer, Ele já fez em mim. Ele já operou em mim. Eu não posso olhar para a minha família e ver uma dificuldade financeira, por exemplo, e viver de acordo com aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Eu tenho que viver com a alegria que Paulo está pregando aos crentes da igreja de Filipe, dentro de uma prisão, falando, ei, Deus pode fazer. Deus está vendo a minha situação, mas Ele esteve no meu futuro e disse que era bom. Aí eu prometo para você que eu vou contar um segredo agora. Ele diz assim, está grifado na minha Bíblia em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem, irmão? Quem é a igreja? Mas aí eu tinha uma pergunta para o Espírito Santo quando eu li isso a primeira vez. As portas do inferno não vão prevalecer? Em que sentido? Eu não quero entrar no inferno. E se eu sou igreja, eu também não estou dentro do inferno. Então eu não quero nem entrar nem sair de lá. Para que eu quero que a porta não prevaleça contra mim? Aí eu preciso entender o texto. E entender também o que Jesus estava querendo dizer. Era comum as pessoas usarem esse termo, as portas, para lugares de reunião, para lugares de autoridade, onde coisas eram deliberadas em favor de uma ou outra pessoa, de um povo, entre outro povo. Os fariseus faziam muito isso. Eles entravam nas suas grandes salas nas sinagogas para deliberar sobre novas decisões, novas interpretações, novas leis, novas ramificações daquilo que Moisés tinha trazido do monte de Deus para o povo. Eles estavam ali deliberando sobre, era um lugar de autoridade. E eu não sei se você sabe, irmãos, mas na queda do homem no jardim, na genese humana, foi dada pelo homem a Lúcifer, ao diabo, a autoridade do mundo, e ele passa a ser conhecido como príncipe desse mundo. Então, na antessala do inferno, na saleta do capiroto, na casa do cão Belzebu sarnento, existia ali uma grande sala de reunião com uma grande porta onde coisas eram deliberadas por eles, por aqueles demônios, anjos caídos, príncipes da maldade, hostes espirituais, sei lá como eles querem ser chamados, irmãos. Mas eles estavam reunidos ali, deliberando sobre o que fazer com a terra, sobre quais destruições, quais doenças andariam, quais mortes, quais povos seriam atingidos. Eles estavam deliberando sobre o futuro da humanidade. Mas a palavra de Deus diz que o príncipe da paz, e não mais o príncipe desse mundo, o príncipe da eternidade, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, estava para vir, irmãos, e veio. Aí o profeta Isaías vai olhar para esse dia na época dele, 500, 600 anos antes da vinda de Cristo,
e vai dizer: um filho vos nasceu, um príncipe se vos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí, meu irmão, essa sala de reunião, essa grande cúpula do cão, estava olhando para o mundo e dizendo, deliberando coisas em favor da humanidade caída, aprisionada ao diabo. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos o Cordeiro veio, que já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Morre, vai lá nessa sala, passa 3 dias lá, e no terceiro dia diz assim, no terceiro dia, ele toma a chave dessa sala nas mãos. Você sabe o que acontece, irmãos, com uma sala, com uma porta de uma sala que não tem chave? Você não pegou. Preste atenção. Existe uma sala no inferno decidindo a vida da humanidade até então. E essa sala, reunida lá, dos capirotos, Jesus chega lá. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não tinha pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos, através dele, a justiça de Deus. Então ele não tinha pecado, mas ele acessa aquele lugar com o nosso pecado. E aí a Bíblia diz que ao terceiro dia o inferno não pôde o segurar. Não teve como. Se Abel, que prefigurava Jesus no antigo, a Bíblia fala que o sangue de Abel derramado no solo clamou por justiça. Você imagina o sangue do justo, irmãos, caindo na cruz do Calvário. Aquele sangue no mesmo dia fez um terremoto, irmãos. E as portas do inferno não puderam segurar. Aí essa reunião estava lá. Presta atenção comigo, irmão. O diabo estava aqui com a chave do lado dele. Jesus entra lá e pá! Ei! Para de se reunir contra a humanidade. Porque agora eu vou levar cativo o cativeiro. Aquilo que estava morto vai passar a ter vida. Aquilo que estava doente vai passar a ter cura. Aquilo que estava pobre vai passar a ter recurso. Filipenses no capítulo 4, versículo 19 diz, irmãos, que nós temos a possibilidade de acessar todas as coisas, recurso eterno, ilimitado do Senhor que há no céu. Pelo simples fato dele nos amar, irmão. Então olha só, para a gente começar a encerrar agora, nesse momento, a igreja está sendo edificada sobre a revelação desse texto. Amém? Jesus está dizendo ali que vai ser inaugurado quando isso acontecer. E aconteceu. Amém, irmãos? As portas ali são um símbolo de autoridade e governo. Entendemos isso. A igreja, nesse momento, passa a entender aquilo que, como ela operaria, não como uma igreja passiva, mas como uma igreja ativa, ofensiva. Você sabe o que acontece, irmãos, num time de futebol? O pastor vai dizer melhor do que eu sobre isso. Quando um time vai enfrentar outro e aquele time tem um grande poder de ofensa, o time, sabendo disso, ele cria uma estratégia defensiva. Porque o time rival tem um grande poder de ofensa, um grande poder de ataque. Ele vai adotar uma estratégia defensiva para proteger a sua retaguarda e evitar que esse time receba gols. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo que o nosso time, o time da igreja, não vai ser uma igreja, um time militante, um time derrotado, um time na defensiva. Está dizendo que a igreja vai se tornar uma igreja triunfante, ofensiva. Porque as portas do inferno não poderiam mais prevalecer sobre essa igreja. Quando eu olho para mim como crente individual, eu preciso olhar para Efésios e vestir a armadura de Deus e permanecer firme
É sem atacar, inabalável. Com o escudo da fé, cancelando todos os dados inflamados do diabo. Mas quando eu, esse guerreirão, cheio da armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada, que é a palavra, do escudo da fé, estou armado aqui, ó, permanecendo firme, grandão, com Jeová da Galileia, encontro outra pessoa armada, e aí eu olho para o lado e vejo outra pessoa armada, eu vou para cima, meu irmão, porque não tem nada que o diabo possa fazer que a igreja não esteja dotada da capacidade de resolver. Ei, há uma notícia sendo espalhada sobre São Paulo, há uma notícia sendo espalhada sobre doença na mente, sobre aprisionamento, sobre sexualidade, sobre quebra de identidade, mas eu e você, enquanto estivermos aqui nesse lugar, nós estamos destronando as obras do diabo. Ei! A pergunta é, meu irmão, você está pronto? O Ministério de Louvor pode voltar. Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo... Agora eu vou usar minha voz de profeta, meu irmão. Você está pronto? Olha o olhinho do apóstolo Joshua aqui, ó. Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Era no passado, presente ou futuro, irmão? Glória a Deus. Eu gosto que o pessoal aqui fez aula de português, não é isso? Era contra nós. E que constava é passado, presente ou futuro, irmão? Muito obrigado. De ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ah, irmão, o mundo está pregando que a cruz foi um lugar de derrota. Naquele momento, os exércitos romanos, os fariseus estavam dizendo: acabou, derrotamos. O diabo estava fazendo uma grande festa no céu, dizendo: ei, agora o príncipe que veio vai voltar para o céu, porque não deu certo a estratégia. Mas, irmãos, quando o diabo terminou essa frase maquiavélica, demoníaca no inferno, nesse momento, a Bíblia fala que ele triunfou na cruz. Aí, meu irmão, ele estava lá reunido com os capirotos e falou isso. E vencemos, ganhamos. Quando ele piscou, pum! Jesus apareceu atrás dele. Amém, irmão? Lucas, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: e eis que eu vos dei. Deu para quem, irmão? Deu para quem, querido? Para a igreja, que não é militante, ela é triunfante. Depois de vencer o pecado no inferno, de tomar a chave do inferno em suas mãos, de tomar a chave da vida nas suas mãos, ele triunfa. E ele não triunfa para ele, ele triunfa para nós. E diz assim o texto: eis, nesse dia, nesse momento, nessa hora, eu vos dei autoridade. Para quê, irmão? Para pisar as serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga assim, nada, 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 absolutamente nada vos causará dano. Ei, aleluia. Fique de pé, meu irmão. Eu não sei o que você estava esperando dessa conferência, eu não sei o que você estava pedindo para Deus nessa semana, mas nada mais causará dano na sua vida, meu irmão. Se você está sentindo uma dor aí, eu peço que você coloque a mão agora, nesse momento. Nada mais, irmão, nada mais. Estenda sua mão sobre a sua casa, envie suas mãos sobre o seu trabalho, sobre a sua família, e diga comigo: nada mais me causará dano. Diga assim: eu recebo
o triunfo que há em Jesus. Eu e você viveremos em novidade de vida, irmão. As coisas começarão a dar certo na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu ciclo social. Você vai colocar a mão e vai funcionar. Você vai colocar o seu pé e você vai possuir. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por essa tarde gloriosa, Pai, onde nós já estamos desfrutando do que há de melhor nessa terra, que o dinheiro não pode comprar, que a prata não pode consumir, que os recursos não podem acessar. O que há de melhor nessa terra, Pai, é o triunfo garantido pelo Senhor para nós na cruz do Calvário. E com tudo isso, buscando em primeiro lugar esse reino, essas coisas, nós teremos acesso a todas as demais coisas.